Recém-nascido é encontrado dentro de lixeira em hospital de Araras. A mãe foi presa por tentativa de infanticídio. Veja outros destaques desta edição. Já em Piracicaba, homem tentou matar mulher com um golpe de facão no pescoço. E tem o quadro Segurança. Vamos falar sobre o Maio Amarelo, que busca um trânsito mais seguro. Canta Rio Claro terá 3 apresentações gratuitas. 24 artistas da cidade e outros municípios de todo o país participam das semifinais e a final, que acontece no sábado. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando da região e uma triste notícia de Araras. Um recém-nascido foi encontrado em uma lixeira dentro de um hospital na cidade. A Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência e no local tomou conhecimento de que o bebê havia sido encontrado dentro da lixeira de um banheiro da unidade por funcionários que faziam a limpeza. O recém-nascido apresentava quadro de hipotermia, mas reagia aos estímulos e recebeu atendimento médico. Segundo informações, a mãe da criança, uma mulher de 21 anos, chegou ao hospital grávida para receber atendimento e, enquanto aguardava, foi ao banheiro. Ela acabou sendo detida e permaneceu no hospital sob custódia. Nós vamos continuar acompanhando este caso lamentável, muito triste, na cidade de Araras. E uma mulher de 28 anos foi vítima de tentativa de feminicídio em Piracicaba e foi com um golpe de facão no pescoço. A patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil de Piracicaba, foi acionada a comparecer à unidade de pronto atendimento, onde também estava o acusado de 38 anos, que havia forçado a mulher a dizer que ela tinha se ferido com uma linha de cerol. Ainda falou que cuidaria dela e que a amava. Mas quando a mulher ficou sozinha com as equipes, acabou confessando os fatos e o que realmente tinha acontecido. Este criminoso disse à mulher para ela mentir porque ele poderia ser preso novamente. Isso porque, em janeiro deste ano, a Patrulha Maria da Penha conduziu este mesmo autor e sua companheira pela Lei Maria da Penha. Mas não teve jeito. Ele foi preso em flagrante. E teve mais apreensões de drogas por equipes do BAEP em Rio Claro. Dessa vez, 8 quilos de maconha. Após denúncia, os policiais localizaram o acusado em um veículo no meio da rua, em um cruzamento do Jardim das Palmeiras. O indivíduo de 35 anos estava acompanhado do filho de 10 anos e confessou que receberia R$ 800 para intermediar a venda de drogas entre o proprietário do outro veículo que fugiu do local e um fornecedor de Limeira, que traria a droga para a cidade pelo valor de R$ 2.000. Este indivíduo também foi abordado em outro carro, este traficante. Ele estava com sua companheira e o filho de apenas 4 anos. Depois de todo este trabalho de abordagem, os policiais localizaram 8 tijolos de maconha escondidos em um terreno baldio. As equipes ainda constataram que o traficante era procurado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo com pena de 4 anos a cumprir. Ele e o outro indivíduo da cidade de Limeira foram presos em flagrante e levados para a delegacia. O que mais nos deixa também tristes, é saber que as crianças, de 10 e 4 anos estavam ali envolvidas nesta realidade dos pais. E a Receita Federal iniciou hoje a Operação E-Commerce em todo o estado de São Paulo. A ação tem como objetivo verificar a regularidade de operações relacionadas ao comércio eletrônico. A operação terá duração estimada de 20 dias e as apreensões podem alcançar o valor aproximado de R$ 30 milhões em mercadorias. Cerca de 50 servidores da Receita Federal participam da ação. No primeiro dia da operação, hoje, já foram identificados aí 2 depósitos de cigarros eletrônicos e 2 depósitos de medicamentos. Também houve o bloqueio de 280 mil encomendas destinadas aí a este setor, que deverão ser analisadas ao longo da operação.
quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 15, máxima de 28 graus. Em Charqueada, mínima também de 15, máxima de 27. Em Limeira, as temperaturas oscilam entre 14 e 28 graus. E hoje é dia do nosso quadro Segurança para falar de um tema muito importante, de conscientização, de prevenção. E aqui ao meu lado já está o primeiro-tenente William Gabriel Flores, ele que é comandante de pelotão da Polícia Rodoviária. Eu quero agradecer, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Bom, nós vamos falar então, do Maio Amarelo, que neste ano traz o tema aí, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O que quer dizer, na verdade, na prática, esse tema deste ano, tenente? Todo ano no mês de maio nós fazemos essa campanha, essa campanha é mundial. Infelizmente, o mês de maio é um mês que a gente tem muitos acidentes de trânsito, talvez por questões de temperatura, mas é um mês que historicamente a gente tem estatísticas ruins. Esse ano, graças a Deus, nós estamos ainda bem, Esse tema, achei muito importante, pertinente esse ano, é sobre empatia, Infelizmente, o comportamento do usuário das rodovias, da cidade, mesmo os pedestres, eles têm sido muito voltados para si mesmo, A gente não está olhando mais para o outro, a gente está muito virado no mundo virtual e a gente tem aumentado os números de acidentes de trânsito. Essa é a 13ª edição e reforço então essa necessidade de respeitar as leis, proteger pedestres e ciclistas que acabam sendo aí as pessoas mais frágeis, Mas todos nós devemos fazer o nosso papel e ter essa empatia e responsabilidade, como o tenente disse. E na verdade, antes de falarmos aí dos comportamentos, das infrações, realmente falta um pouco dessa empatia no trânsito. Inclusive nós fizemos uma reportagem recente com um psiquiatra que ele fala que esse comportamento nosso vai desencadear mesmo no trânsito, Porque a vida está acelerada, o estresse e muitas vezes é ali, não só num acidente, mas às vezes uma briga de trânsito, Como que tudo isso reflete ali mesmo, tenente? Um pouco até sociológico, O comportamento ele tem sido cada vez mais individualizado, As pessoas hoje se socializam muito pela internet e na vida real as pessoas olham só para si, As pessoas fecham o vídeo do carro, ligam uma música e deixam de olhar para o outro, E isso se reflete nos comportamentos que por sua vez vai se refletir nos acidentes de trânsito. Segundo dados da ONU, 90% das mortes no trânsito são causadas por 5 comportamentos e a gente pode falar aí quais são esses 5. Por favor, quais são esses comportamentos então que vão refletir em sinistros, como vocês chamam, mais graves, Sim, a gente não trata nem como acidente mais, porque acidente poderia ser assim, ocasional, mas é sinistro porque ele é evitável, todo sinistro é evitável. A nossa visão é a visão zero, é uma visão que a gente traz dos países mais desenvolvidos, a gente busca o resultado zero, nenhum acidente de trânsito com vítima fatal. Eu sei que é uma busca difícil, mas a gente tenta isso com atividades educativas e de fiscalização. Esse mês, na educação nossa, nós vamos falar desses 5 comportamentos. O primeiro dele é o uso de álcool. Infelizmente, muitos acidentes com vítima fatal e uso de álcool. Os últimos 2 na região de Piracicaba, tivemos, infelizmente, o usuário que usou álcool voltando de uma festa no feriado, colidiu atrás de uma moto. E nesse caso, ele deixou de olhar para o outro. Porque o cidadão que ingeriu o álcool, ele colidiu na traseira da motocicleta, quem morreu era o condutor da motocicleta e ele sobreviveu, Então, se ele tivesse olhado para o outro, ele não deveria ter consumido o álcool nesse caso, Infelizmente, é muita irresponsabilidade de achar que vai ingerir a bebida alcoólica e que nada vai acontecer, Quais são os outros comportamentos, tenente? Sim, a velocidade. A velocidade ela é cada vez mais alta, porque a gente tem cada vez carros mais potentes que alcançam as velocidades mais altas, rodovias melhores, mas o tempo de reação ele é menor, E aí se somar, por exemplo, o álcool com alta velocidade, a gente já começa a ter problema. Um terceiro comportamento que tem aumentado muito é o próprio uso de smartphones. Cada vez mais as pessoas se tornam mais dependentes de celulares, de uso de aplicativos e as pessoas, é muito comum, se o condutor observar, ele vai ver as pessoas andando, dirigindo e usando o celular. Isso distrai o trânsito. Um quarto comportamento
nesse caso é a ultrapassagem, rodovia simples. Esse comportamento da ultrapassagem, ele não traz muitos acidentes de trânsito em número, mas ele traz consequências graves, né? Porque uma colisão frontal, a potência dela é muito grande e a gente tem muitos mortos nessas tentativas de ultrapassagens que não dão certo. E a quinta? E a quinta é o cinto de segurança e os dispositivos de segurança. Ele não é causador diretamente de acidente, mas ele traz uma consequência da morte, né? Muitas pessoas acham que meu carro está cheio de airbag, tem airbag lateral, tem airbag na frente, eu não preciso utilizar. Não, precisa sim. Ele tem uma função diferente da função de airbag. Inclusive, um condutor sem o cinto, o airbag pode piorar, pode machucar mais ele ainda. E além do que, tudo isso está também na nossa legislação de trânsito. A gente tem que fazer o nosso papel de realmente respeitar. E aí muitas pessoas, quando sofrem aí, né, uma multa, acaba reclamando também. Infelizmente tem essa realidade, né, Tenente? Esse mês de maio a gente não procura falar muito de multa, porque infelizmente nós temos uma cultura no Brasil, que a gente verifica, o cidadão ele fica com muito medo de multa, então vamos supor, um exemplo, né, ele está numa pista e ele reduz a velocidade onde tem o radar. Mas onde não tem, ele aumenta a velocidade. Isso acontece com bebida alcoólica, né? Eu escuto pessoas falando, puxa, eu bebi, então eu não posso passar na blitz para evitar a multa. Mas a intenção nossa é mostrar para o condutor que o problema não é a multa. O problema é a morte. Multa então, se paga, né? É multa. E a responsabilidade criminal, né? Na parte de bebida alcoólica, é muito polêmico isso, a pessoa acha que a multa é o pior. Não é, porque se a pessoa se envolver no acidente de trânsito, um sinistro de trânsito, estiver alcoolizada ou embriagada, ela vai ser responsabilidade criminalmente, ela está assumindo o risco. Então o homicídio aí, se uma pessoa morrer, ela vai ser considerado doloso, né? Então a consequência criminal é grave, pode pegar uma pena aí de 8 a 18 anos de cadeia por estar dirigindo embriagado e se envolver no sinistro, além do que o próprio conduzir embriagado já é crime também, do artigo 306 do Código de Trânsito. O principal mesmo é essa prevenção, é essa conscientização, né? Os dados indicam um cenário alarmante com mais de 37 mil mortes anuais aqui no nosso país. É isso mesmo, Tenente? Sim, nós trabalhamos com essa visão zero por décadas, né? A nossa década agora entre 20 e 30, a gente teria que reduzir, estamos bem apertado para reduzir, né? Dentro dos números padrões. Essa redução depende muito dos comportamentos, da educação. A gente trabalha com tripé. A gente trabalha com educação, que é o que nós estamos fazendo agora, falando com os condutores, com os usuários. A gente trabalha com fiscalização e engenharia, né? Então é melhorar as rodovias, é o que está acontecendo aqui nas nossas rodovias da região, né? A gente está triplicando faixas e esses três fatores a gente consegue reduzir esse acidente de trânsito. É uma parceria, na verdade, né? Tanto do condutor, o pedestre, todo mundo, né? E também com essas políticas públicas para melhorar essas vias, né? Onde as pessoas acabam trafegando aí, mas infelizmente os 5 comportamentos principais que o senhor apontou aqui, eles acabam causando aí esses sinistros mesmo. Sim, esses 5 comportamentos ele é verificado mundialmente, né? São dados da ONU, mas no Brasil em específico a gente tem um fator que eu poderia falar um pouquinho dele, que é a moto, né? A motocicleta no Brasil é um problema, principalmente por causa do público que utiliza a motocicleta. É um público mais jovem, né? O mais jovem ele tem menos medo, a gente percebe esse comportamento do mais jovem. E o fato dele ter menos medo, ele se envolve mais em sinistro. Às vezes falta manutenção na moto, falta a distância de segurança. Então a gente tem um problema específico com moto. A gente procura fazer ações específicas voltadas ao motociclista. Perfeito, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, trazendo tantas informações, orientações, e a gente espera que a sociedade esteja realmente mais conscientizada para poder evitar tudo isso. Muito obrigada pela participação. Obrigado pela liberdade de trazer a gente aqui. Estamos sempre à disposição quando tem policiamento rodoviário. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Bom, e a seguir a gente fala de cultura, viu? O Canta Rio Claro tem semifinais e conta com 24 artistas da cidade e também de vários municípios do país. Já a final acontece no sábado. As apresentações são abertas ao público.
De volta e agora com as oportunidades para você que está em busca de emprego. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para chefe de cozinha, assistente administrativo, impressor offset, oficial de cozinha, analista de faturamento, embalador para e-commerce, costureira, garçonete, gestor de operações e técnico agrícola. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636 no centro ou acessar o portal da empregabilidade. Agora para falar de cultura e de música. As semifinais do Canta Rio Claro começam nesta quinta-feira. O concurso conta com 12 selecionados de Rio Claro e mais 12 de diversas cidades do Brasil. A grande final acontece no sábado com a apresentação também da cantora Roberta Campos. Tudo isso tem entrada gratuita e quem traz todos os detalhes dessas etapas é a Thaís Nascimento. Os 24 semifinalistas para o primeiro festival Canta Rio Claro já foram selecionados e eu vou conversar com o Farid Zaini, que é secretário adjunto da Secretaria de Cultura e vai nos falar sobre esse processo. Farid, conta pra gente como que foi esse processo da seleção dos 24 semifinalistas. O processo difícil, porque é muita coisa boa. Então, quando acontece um festival, existe um espaço, né? Uma quantidade de músicas que precisam ser selecionadas. Então, primeiro é feita uma triagem mais ampla, digamos, né, para chegar a um número mais reduzido de músicas. Depois é a parte mais difícil, é saber qual que entra, qual que sai, né? E falando em festival, nesta quinta-feira acontece a semifinal, como eu disse na abertura da nossa entrevista. Na quinta-feira acontece a primeira semifinal. A primeira semifinal é dedicada exclusivamente, isso é uma novidade também, aos músicos de Rio Claro. Então são 12 músicas de compositores e intérpretes da cidade de Rio Claro. Um júri escolhe 6 músicas, né, que serão finalistas para o sábado. Na sexta-feira, acontece a apresentação das 12 músicas que vêm de todo o Brasil, das que foram selecionadas. O júri também escolhe 6, então nós teremos uma final com 12 músicas, 6 de Rio Claro e 6 de todo o Brasil. Aí essas concorrem à premiação do festival. E o festival acontece no sábado, então conta um pouco pra gente, Farid, como que vai ser essa apresentação. E claro, né, uma coisa que a gente é importante reforçar, que é aberto ao público. Totalmente aberto ao público. Na quinta e na sexta-feira o festival começa às 19 horas, né, com a entrada franca, que são as semifinais. No sábado, que é a grande final, o evento começa às 16 horas. A grande final começa às 16 horas aqui no Teatro do Centro Cultural. Por quê? Porque logo em seguida nós temos um show, um grande show com uma artista que está bombando aí no cenário da música popular brasileira, que é a Roberta Campos, e que vem através de uma parceria da Secretaria de Cultura com o Sesc. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. Muito obrigada, Farid, pela entrevista. Então fica o nosso convite a toda a população de Rio Claro para estar presente na quinta-feira, nesta quinta-feira. Como o Farid disse, no caso, quinta-feira é para os selecionados de Rio Claro. Então é importante que a população de Rio Claro compareça para ter essa torcida. E na sexta-feira são os 12 selecionados de todo o país. Então tem aí a oportunidade de conhecer vozes, intérpretes de todo o nosso Brasil. E no sábado fica aí o convite para o festival entrada gratuita. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Boa sorte a todos os artistas e a gente vai trazer o resultado depois para você. O RC Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã ao 12:30 na primeira edição e eu te espero. Uma ótima noite, um bom descanso. Tchau, tchau.